Nesse vídeo eu vou falar de um assunto comumente ignorado, mas que é importante a gente se alertar para buscar ajuda médica quando necessário, que é o refluxo e o risco de câncer. Meu nome é Murilo, esse canal é o seu cirurgião. Vamos começar então classificando o refluxo, o que é o refluxo, qual o grau de refluxo eu devo me preocupar, ou azia, queimação. Então, basicamente, azia, queimação, refluxo, né? Isso é um sintoma muito comum, todo mundo já teve, mas dependendo do grau, ele precisa ser estudado mais em detalhe. Por quê? Porque o refluxo, basicamente esse desconforto, essa azia que a gente sente, é quando o conteúdo gástrico, que tem uma acidez elevada, que é adequado para o estômago, reflui para o esôfago. E o esôfago tem uma mucosa muito mais delicada, muito mais sensível. E o conteúdo ácido do estômago, quando chega no esôfago, causa uma lesão, causa uma inflamação da mucosa do esôfago. O esôfago é basicamente um órgão de passagem, ele não é um órgão de digestão. Então, quando você mastiga, come, deglute, a comida leva em torno de 4 segundos para passar por todo o trajeto do esôfago e chegar até o estômago. E ali no estômago o alimento vai ficar por de 2 a 4 horas, enquanto acontece a digestão naquele ambiente ácido, com pH super baixo. Todas as enzimas gástricas precisam desse ambiente ácido para funcionarem e ajudarem a acontecer a digestão. Quando o estômago está muito cheio, muito distendido, esse é um momento, por exemplo, em que às vezes a gente sente o refluxo. Ou quando depois de comer a gente se deita, porque aí existe uma predisposição gravitacional de acontecer o refluxo. O corpo ele tem vários mecanismos anti-refluxo, que são estruturas anatômicas, é o desenho anatômico da transição do esôfago para o estômago, que gera uma proteção contra o refluxo. As principais características anatômicas que a gente sabe que protegem contra o refluxo são o esfíncter do esôfago. Então, imagina que o esôfago é um caninho que desce de passagem e ele tem aqui um músculo circular que fecha. Ele sempre fica fechado. Quando a gente deglute, existe um reflexo que faz com que aquele esfíncter abra para a comida passar. Junto com isso, é uma área em que tem a confluência do diafragma, separando o abdômen do tórax. O diafragma confluindo nessa região do esfíncter do esôfago gera um aumento da pressão nessa região que ajuda esse esfíncter a ficar fechado. Isso aqui é o chamado de hiato. É o hiato esofágico, é o hiato por onde o esôfago passa, ou seja, o orifício. Junto com isso aqui tem um outro mecanismo que é o ângulo entre o estômago e o esôfago. A gente vê que o esôfago desce assim e existe um ângulo com o fundo gástrico, um ângulo bem fechadinho. Quando a gente come e o estômago se enche, esse fundo ajuda a comprimir o esôfago e proteger também contra o refluxo. Quais são os fatores que aumentam o grau de refluxo? Então é aumento da pressão abdominal, o principal deles. Então a obesidade é uma coisa que aumenta muito o refluxo, por exemplo, porque aumenta a pressão abdominal, a pressão sobre o conteúdo gástrico vai fazer com que esse conteúdo reflua. Um outro fator é a hérnia de hiato, quando essa região do esôfago se desliza mais para cima e uma parte do estômago começa a escorregar para dentro do tórax. A hérnia de hiato ela vai quebrar todo esse mecanismo de proteção anti-refluxo que existe. Então isso são causas comuns do refluxo. Aumento da pressão abdominal, aumento do peso, alimentação, tem vários alimentos que aumentam o risco de refluxo, tabagismo e álcool e a hérnia de hiato. Por que o refluxo é preocupante? E aí a gente entra no detalhe do refluxo estar relacionado com o risco de câncer. Quando acontece em qualquer área do corpo uma inflamação, aquela inflamação gera uma reparação, então gera multiplicação celular, gera migração de células de defesa para aquela área, e é isso que acontece nas células da mucosa do esôfago quando ele fica sofrendo com a acidez do estômago frequentemente. Como que a gente diagnostica isso? A gente faz uma endoscopia, o principal exame é a endoscopia. Na endoscopia você vai ver a mucosa do esôfago, vai ver a transição entre o esôfago e o estômago, e naquela área você vai ver sinais de refluxo, que são a mucosa inflamada, a mucosa avermelhada, ulcerações, mucosa cheia de fibrose, nacarada. Então, essas alterações que acontecem, a gente classifica em vários graus. A principal classificação que a gente usa para falar sobre a esofagite, a inflamação do esôfago relacionada ao refluxo, é a classificação de Los Angeles. A classificação de Los Angeles ela vai de A a D. Então, Los Angeles A, B, C e D. E existe uma classificação acima dessa, uma quinta classificação, que é o esôfago de Barrett. O grau A e grau B do refluxo são erosões menores, erosões que não são confluentes, então é um grau mais leve. Muitas vezes isso a gente trata com medicação, com ajuste aí da alimentação, um pouquinho de perda de peso. Isso já vai ser o suficiente para regredir, para reverter essa inflamação do esôfago. E o grau A e grau B, a gente sabe que o risco de desenvolver um câncer de esôfago é baixo. Já o grau C e grau D, a gente sabe que é uma inflamação tão grande a ponto de essa região do esôfago ficar sendo sujeita a um reparo e mutação celular por muitos anos que pode aumentar o risco do câncer de esôfago. Então esses pacientes que a gente vê que tem azia muito frequente, refluxo muito frequente, precisa acompanhar de perto com endoscopia, precisa tratar, inicialmente tratamento medicamentoso, mas muitos casos acabam evoluindo para a cirurgia. A cirurgia de correção do refluxo, ela é indicada principalmente nos casos em que tem hérnia de hiato, mas às vezes mesmo sem hérnia de hiato a gente indica a cirurgia.
cirurgia, dependendo do grau da inflamação e dependendo da resposta ao tratamento com a medicação. A cirurgia da correção do refluxo, a gente faz basicamente duas coisas. A gente pega esse segmento de esôfago, puxa um pouquinho mais para dentro do abdômen, pega esse fundo do estômago e abraça ao redor do esôfago para fazer uma válvula. Então a gente aumenta a pressão de constrição do esôfago para diminuir a predisposição do refluxo. E a gente pega esse ato e a gente aperta ele, faz como se fosse uma gravata, dá uns pontinhos ajustando, deixando ele mais ajustado na região do esôfago, mais apertadinho. Com isso a gente volta a aumentar a resistência ao refluxo da anatomia do corpo. Por último, então, para a gente fechar, o que é importante? Entender que refluxo, azia não é normal, é um sintoma, precisa ser investigado, precisa ser acompanhado. Se existir uma alteração mais evidente na endoscopia, por exemplo, tem que ser acompanhado de perto, e é um exame preventivo também. Então a endoscopia não só diagnostica, como se ela identificar alguma coisa, a gente pode tratar por via endoscópica, na maioria das vezes. Então se tem uma lesão inicial, às vezes a própria endoscopia já vai conseguir retirar essa lesão. Se é alguma coisa mais grave, mais avançada, a gente evolui para a cirurgia. Ou se é um caso de refluxo que também é resistente ao tratamento clínico, a gente também vai pensar no caso cirúrgico. E a mensagem final é isso: faça o acompanhamento, vamos fazer essa triagem com o exame e vamos ver se esse caso seria cirúrgico ou não, ou se o tratamento medicamentoso vai resolver. Então se você tem dúvidas aí sobre doença do refluxo, tem dúvidas sobre câncer de esôfago, mande suas dúvidas pra gente e siga o nosso canal.